Será que o anticristo já chegou? Será que o anticristo já está entre nós? Será que o anticristo já está pronto para agir? Daniel 9:27 profetiza a respeito do anticristo e diz assim: e ele firmará aliança, que quer dizer tratado, e ele firmará um tratado com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Se você tem acompanhado as notícias mais recentes, em Jerusalém eles acabaram de inaugurar um altar para a volta dos sacrifícios. Eles acabaram de inaugurar um altar para a volta dos sacrifícios. Não estou dizendo que isso já está acontecendo, mas o altar já está em seu lugar. E quando diz ele firmará um tratado com muitos por uma semana, essa semana é uma semana de 7 anos. E na metade de 7 anos, ele vai cessar o sacrifício que estava sendo oferecido sobre o altar. Mas a pergunta que não pode calar: quem é este que firmará uma aliança com a nação de Israel por uma semana, 7 anos? Este é o anticristo. Ele será um líder mundial que se levantará no mundo nos últimos tempos, nos últimos dias, assim que os salvos, todos os salvos forem retirados da terra, assim que a igreja for arrebatada deste mundo, este líder irá surgir. Mas antes do surgimento do anticristo, haverá outros homens, bons e maus, maus e bons, preparando o caminho para ele. E só assim nós saberemos quão perto estamos da volta de Cristo. Por exemplo, precisamos voltar a nossa atenção agora mesmo para um personagem muito importante que surgiu na história da humanidade nesses últimos anos, chamado Jared Kushner. Quem é Jared Kushner? Além de genro do presidente dos Estados Unidos da América, ele é um judeu norte-americano e ele foi conselheiro da Casa Branca, responsável direto pelos acordos de Abraão no ano de 2020, que aproximou algumas nações árabes, uma vez inimigas da nação de Israel. Ele conseguiu esse feito. Em 2020 ele conseguiu reaproximar algumas nações árabes que eram inimigas à nação de Israel. Mais recentemente, ele foi o responsável pelo tratado de paz entre Israel e o Hamas, também outro feito inacreditável. Agora observe o que a profecia de Daniel acabou de nos dizer. Ela disse: e ele, o anticristo, firmará aliança, tratado com muitos. Realmente, muitos países foram envolvidos no cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Dentre eles, os Estados Unidos da América, que irão presidir este tratado, mas também fizeram parte o Egito, o Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia e outros. Agora, o que nos chama a atenção é que o Catar e a Turquia são países inimigos, inveterados de Israel. E agora o Catar e a Turquia vão estar armados dentro do quintal de Israel? Será que isso vai dar certo? Com certeza, Jared Kushner, através do governo dos Estados Unidos, já desenhou o projeto arquitetônico que um dia será usado pelo próprio anticristo.
Se eu pudesse marcar uma data para o arrebatamento da igreja, mas não posso. A Bíblia não nos permite marcar uma data. Mas se eu pudesse marcar uma data para o arrebatamento da igreja, eu marcaria para os próximos meses. No máximo, para os próximos anos. E finalmente, irmãos, a palavra Maranata tornar-se uma realidade nas nossas vidas. Não mais ora vem Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já veio. Agora observe, meus irmãos, a reação no país de Israel após a confirmação deste tratado. A nação inteira tem certeza de que a paz finalmente veio para ficar. O povo judeu tem sofrido por milênios. Mesmo agora, desde 1948, eles nunca tiveram paz na sua própria terra. Agora eles acham que a paz chegou. Vamos ver este testemunho no YouTube, que diz tudo a respeito do que está acontecendo agora na terra de Israel. Veja como eles estão felizes. Gente, o que está acontecendo aqui em Israel é surreal. É milagre em cima de milagre. E tudo começou essa semana. Quando foi anunciado o acordo de paz, nessa semana, naquela manhã, começou a chover. Uma chuva torrencial, como eu mostrei para vocês, fora da hora, fora da expectativa. E não era só chuva, era com a arca da aliança no céu também. Desde então, quando nós ouvimos desse acordo de paz, esse país não para de cantar. Pouca gente dorme aqui. Os jovens passam acordados à noite, cantando, rezando, pulando, louvando a Deus. Gente, vocês não sabem, mas quando aconteceu o 7 de outubro aqui, nós estávamos festejando Simchat Torah, que é a entrega da Torá. A entrega dos 10 mandamentos, das tábuas para Moshe. A festa mais importante, mais alegre, logo depois de Sukkot, a festa dos tabernáculos. E porque nós estávamos em festa, celebrando, lendo a Torá a noite inteira, aconteceu o que aconteceu, porque era um dia sagrado, ninguém pega o celular. A maioria estava lá se dedicando nas sinagogas, mesmo nas madrugadas, como vocês viram, hoje, nessa madrugada. E foi assim que aconteceu. E exatamente hoje, que é Simchat Torah aqui, hoje é Simchat Torah. Nós vamos passar a noite lendo, nós vamos passar a noite cantando, abraçados. Eles voltaram para casa. E nós clamamos que o Eterno traga paz sobre Israel, que o Eterno traga paz sobre o mundo inteiro, sobre você, sobre tua vida, tua família. Israel está em festa. Nós mais do que nunca vamos celebrar, porque Deus nos escolheu para nos entregar os sagrados mandamentos, para assim trazer luz, paz, vida para toda a terra. Exatamente como o profeta Daniel profetizou, o jovem judeu Jared Kushner conseguiu unir todos esses países, uma vez inimigos, em secreto, sem que ninguém soubesse, até que tudo já havia sido confirmado. O seu plano de paz não faz nenhuma menção do nome de Deus e muito menos do nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, há somente 2 tipos de paz neste mundo: a paz de Deus e a paz dos homens. E quando o homem promete paz sem Deus e sem arrependimento de pecado, o resultado será sempre uma grande tragédia. Portanto, preparem-se, irmãos, pois o pior ainda está por vir. 1 Tessalonicenses 5, verso 3, profetiza exatamente o que está acontecendo neste momento. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Vocês acabaram de ouvir o testemunho de uma judia brasileira feliz com a paz que acabou de ser assinada, promovida pelo Tratado de Paz entre Israel e o Hamas, e eu não a culpo, mas mal sabe ela que é exatamente neste momento, quando disserem a paz e segurança, é que lhe sobrevirão repentina destruição. Quais são os indícios do surgimento do anticristo? No tratado de paz que acabou de ser firmado entre Israel e o Hamas, no dia 9 de outubro. Ou seja, 2 anos depois que o Hamas matou cerca de 1.200 judeus dentro da terra dos israelitas e ainda sequestrou, levou vivo mais de 251 pessoas. Lembre-se que só a igreja, só os estudantes da palavra de Deus conseguem discernir os sinais dos últimos tempos. Não espere esse tipo de compreensão dos políticos, dos jornalistas, nem dos cientistas. Então eu quero mostrar para você 3 indícios fortíssimos de que nós estamos prestes a receber neste mundo o anticristo em pessoa. Primeiro, o indício da falsa segurança. Segundo, o indício do falso tratado. E terceiro, o indício do falso Messias. Então veja comigo, em primeiro lugar, a falsa segurança para a nação de Israel. A falsa segurança para este povo sofrido, perseguido, massacrado, desprezado ao longo de séculos. Ezequiel, o profeta, disse: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. Isso aconteceu em 1948. E que foi congregada dentre muitos povos. Judeus dos 4 cantos da terra voltaram para a terra prometida, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão, diga alguém, seguramente. Guarde essa expressão, seguramente. Como Paulo, o apóstolo, profetizou, quando eles disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Ezequiel profetizou que haveria segurança na terra de Israel antes do último grande ataque, que será a guerra do Armagedon. O profeta disse que a nação de Israel e o mundo inteiro estariam se sentindo seguros. Verso 11: e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Por que não muradas? Porque se sentem seguros. Virei contra os que estão em repouso. Por que em repouso? Porque se sentem seguros, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas, porque se sentem seguros. O plano de paz em Gaza garante proteção total para Israel. Um dos 20 pontos do tratado diz que o Hamas tem que se desarmar, entregar todas as suas armas. Afinal de contas, o Conselho de Paz, formado por todas essas nações, liderado pelos Estados Unidos, irá garantir a proteção de Israel, bem como dos palestinos. Ezequiel profetiza que Israel então irá abaixar a guarda, devido a esta falsa segurança, antes da batalha final. Eu sei que ainda é um indício, mas caminhando a passos largos para se tornar uma realidade. O mundo tem certeza que hoje à noite o conflito entre Israel e o Hamas, entre Israel e os palestinos, é simplesmente político. Mas a Bíblia garante que é um conflito espiritual entre Deus e Satanás. Pois Deus prometeu aquela terra para Abraão, Isaque e Jacó, há mais de 3.500 anos. E enquanto as nações da terra não respeitarem o concerto que Deus fez com Abraão, não haverá paz nem naquela região e nem no restante do mundo. Na verdade, Deus promete julgar as nações que estão dividindo a terra de Israel e não estão respeitando a sua aliança com Abraão.
Joel 3, verso 2: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. É de se arrepiar. Mas o plano de paz de Gaza indica, sem sombra de dúvida, que estamos bem próximos do surgimento do anticristo. Veja por quê. Primeiro, uma coalizão de nações foi formada. Estados Unidos, o Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Turquia. E o que chama a nossa atenção é que o Catar e a Turquia já juraram Israel de morte, já juraram Israel de aniquilamento. E agora eles vão poder adentrar a terra de Israel como se fossem amigos. Segundo, a motivação para esta coalizão foi puramente econômica. E terceiro, Israel está pela primeira vez desde 1948 acreditando em sua segurança. Porém, Israel está sendo enganado, irmãos. Agora mesmo, a Rússia, o Irã e a Turquia, guarde bem o nome desses 3 países. A Rússia, o Irã e a Turquia já fizeram um acordo entre eles para combater a influência e o poder bélico que Israel tem no Oriente Médio. O único amigo que Israel possui neste mundo é Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Mas como sempre, Israel prefere confiar nos braços dos homens. Algo semelhante aconteceu com o país da Ucrânia. Depois do final da Guerra Fria, a Ucrânia foi convencida a devolver, a render todas as suas armas, com a promessa de que os países do Ocidente, a OTAN, principalmente os Estados Unidos da América, iriam protegê-los contra a Rússia, caso fosse preciso. 30 e poucos anos mais tarde foi preciso, mas onde que está a ajuda? Desde o início da guerra, que foi no ano de 2022, até o presente momento, mais de 1.700.000 soldados ucranianos já morreram. E esses homens, são jovens, farão muita falta para a nação da Ucrânia nesses próximos tempos. Quando a Rússia e os seus aliados atacarem Israel, porque vai atacar, a Bíblia diz que nenhuma nação irá ajudar Israel, nenhuma. Ezequiel profetiza por nome quais os países irão atacar a terra de Israel, e será em breve. E 3 desses países acabaram de fazer uma aliança contra Israel. Veja Ezequiel 38, verso 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Gog e Magog ficavam na região onde hoje se encontra a Rússia. Meseque e Tubal ficavam na região onde hoje se encontra a Turquia. E Persa com certeza é o Irã. Rússia, Turquia e Irã. E o profeta há mais de 2.600 anos já vaticinou que essas 3 nações iriam causar o maior problema possível para a nação de Israel. E por que essas nações irão atacar o pequenino Estado de Israel em um momento de paz e segurança mundial? Justamente porque Israel estará distraído, Israel estará tranquilo, Israel estará confiante. Ezequiel 38, verso 12 diz que a razão do ataque será econômica. Lemos: a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Até 1948 aquela terra não valia nada.
Israel voltou para a terra, cultivou aquela terra, milagrosamente Deus abençoou aquela terra, e hoje é um dos locais mais frutíferos do mundo. Israel possui a maior reserva de gás natural do mundo, campo massivo, juntamente no Mediterrâneo, além de possuir a melhor tecnologia bélica e científica do mundo. A Rússia sabe que a Europa não mais precisará dela. A Rússia sabe que a Europa não mais precisará comprar energia deles, pois Israel, irmãos, pode aquecer a Europa inteira com o gás que possui. Assim podemos dizer que qualquer tratado de paz hoje em relação a Israel só serve para produzir uma falsa esperança e abrir caminho para o surgimento do anticristo. Mais uma vez a profecia de 1 Tessalonicenses 5,3, pois que quando disserem a paz e segurança, e estão dizendo, neste momento estão dizendo que a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então nós vimos a falsa segurança. Agora veja o segundo indício do surgimento do anticristo no plano de paz de Gaza. O falso tratado envolvendo a nação de Israel. Daniel 9:27, mais uma vez diz assim: e ele firmará, temos como passar o próximo slide? E ele firmará aliança com muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Precisamos admitir nesta noite que o tratado de paz, desenhado pelo Jerry Kushner, elaborado pelos Estados Unidos, não menciona o período de 7 anos. Porque se mencionasse, eu diria que nós já estaríamos dentro da grande tribulação. Mas não menciona. Mas com certeza abre espaço para o tratado que o anticristo em breve fará com Israel por 7 anos. Como sabemos disso? Porque a expressão que Daniel usou, firmará aliança, preste atenção, firmará aliança, dá a entender no original que um tratado já havia sido firmado antes, que um tratado já havia sido assinado antes, mas que precisava ser melhorado e que precisava ser confirmado. A expressão firmará é a palavra hebraica gabar, e gabar no hebraico quer dizer confirmar, quer dizer finalizar algo que já havia sido começado. Então o anticristo, ele não vai produzir um tratado do zero, ele não vai produzir um tratado do nada, mas ele vai pegar algo que já havia sido elaborado, algo que já havia sido construído, e vai confirmar o que foi feito antes. Incrível como que as profecias estão sendo preparadas durante a nossa geração. Meus irmãos, tudo indica que nós somos a geração do arrebatamento da igreja, e que este mundo presente é a geração da grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra. E o que isso poderia causar na nossa vida? Tudo. Poderia mudar exatamente as nossas prerrogativas, poderia mudar imediatamente a nossa visão de mundo, poderia resolver nossos problemas familiares, amém, irmãos? E certamente poderia aumentar a nossa fé e a nossa dedicação a Deus. Por mais de 2 vezes, o presidente norte-americano disse que com este tratado haverá paz eterna na terra de Israel. Por que ele disse paz eterna?
porque o seu tratado tem 20 pontos que terão que ser observados, e dentre eles, o desarmamento dentro de Gaza. Israel não poderá ficar armado, os palestinos não poderão ficar armados, mas a coalizão de nações estará armada. Uma força-tarefa internacional para controlar a região e mais de 50 bilhões de dólares para a reconstrução de Gaza. Então Israel finalmente deixará de ser uma nação solitária e agora poderá contar com o Conselho Mundial da Paz. E o que esses países ganharão em troca? Porque nenhum deles entrou nesta coalizão de graça. Daniel 11:39 diz que o anticristo realmente irá repartir a terra de Israel por preço, por lucro, por ganância. E no caso deste primeiro tratado, o presidente americano é o garantidor. Por isso mesmo, ele conseguiu a adesão de todas essas nações árabes, porque ele é o garantidor. Mas no próximo tratado, o anticristo será o garantidor em pessoa. Veja Daniel 11:39. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. O processo de paz está acontecendo perante os nossos olhos. Primeiro, foram os acordos de Abraão. Um acordo que Israel fez com as nações árabes no dia 13 de agosto de 2020. E agora, 5 anos mais tarde, o plano de paz de Gaza, que foi assinado no dia 13 de outubro deste ano, no Egito, mas sem a presença de Israel e sem a presença do Hamas. Isso é muito estranho. O presidente norte-americano voou para o Egito, e sem a presença dos dois maiores interessados, eles assinaram aquele tratado de paz. Mas será exatamente assim também durante a grande tribulação? Israel não terá direito a nenhum tipo de voto, e tudo lhe será imposto pelo anticristo. Como que Daniel sabia de tudo isso? Há 2.500 anos, somente pela revelação de Deus. Deus disse: muitos serão purificados. Amém, irmãos? E é por isso que nós estamos falando sobre isso hoje à noite, para a nossa purificação. De nada adianta todo este conhecimento se Deus não nos purificar, se Deus não nos limpar. E embranquecidos e provados, mas os ímpios, e nós não somos ímpios, procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque se você não estiver entendendo o que está acontecendo agora mesmo, você é um ímpio. Nós que somos salvos, nós estamos entendendo o que está acontecendo com Israel, mas os sábios entenderão. Amém, irmãos? Não espere então que os professores de política, de história entendam o que está acontecendo no Oriente Médio. Não espere sabedoria ou compreensão da mídia brasileira ou internacional, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos e o seu genro sabem exatamente no que eles estão se metendo. Só a Igreja de Jesus Cristo tem esta compreensão. Cabe a nós então sermos purificados, amém? Embranquecidos. A falsa segurança e o falso tratado de paz. Agora imagine um rapaz de 27, 28 anos de idade, entrou no ministério prometendo que ensinaria para as suas igrejas escatologia, a doutrina das últimas coisas. Esse rapaz, ele cresceu desde criança na igreja, e nenhum assunto o cativava mais do que profecias. Nenhum assunto o aguçava mais do que escatologia. E ele cresceu convicto
de que faria parte da geração eleita para o arrebatamento da igreja, e quando ele entrou no ministério, ele se comprometeu com Deus que ele iria ensinar profecias, ele iria preparar as suas igrejas para a volta do Senhor Jesus Cristo. E por isso, ele fez questão de batizar todas as suas igrejas com este nome: Templo Batista Maranata. Maranata, e as pessoas querem saber o que significa Maranata, e nós temos o privilégio de dizer sempre: significa ora vem Senhor Jesus. A nossa igreja tem esperança da volta de Cristo. A nossa igreja, ela espera fazer parte do arrebatamento. Ela espera, no abrir e fechar dos olhos, ser retirada deste mundo. Mas este rapaz não imaginava que ele estaria vendo tudo o que ele está vendo nos dias de hoje. Ele não imaginava estar pregando sobre um tratado de paz que acabara de ser confirmado, que acabara de ser assinado entre Israel e o restante do mundo. Por isso, em último lugar, o indício do falso Messias de Israel. Jesus disse em João 5,43: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. De maneira nenhuma eu estou sugerindo, irmãos, que o presidente dos Estados Unidos ou que o seu genro, que qualquer um deles venha ser o anticristo. Mas eu tenho certeza que eles estão abrindo caminho para o cumprimento das profecias. O mundo e Israel estão mais do que prontos para aceitar a paz mundial. Barack Obama, em 2009, ele foi aclamado em plena praça pública na cidade de Berlim como o Messias que o mundo aguardava. Os alemães gritaram em alto, claro som, que Barack Obama era o Messias esperado. Então você percebe que o mundo está mesmo ansioso pelo Messias, mas não pelo verdadeiro Messias, mas pelo falso. Então não podemos negar as semelhanças que estão ocorrendo nos dias de hoje. Assim como o presidente norte-americano, o anticristo irá oferecer paz eterna para Israel e o mundo. Outra semelhança: assim como o presidente norte-americano, o anticristo será conhecido como um grande negociador. Assim como o presidente dos Estados Unidos, o anticristo é chamado na Bíblia de uma pessoa que fala muito, que tem uma boca grande. Assim como o presidente dos Estados Unidos é o garantidor desse último tratado de paz, o anticristo irá garantir o próximo tratado de paz. E assim como o presidente dos Estados Unidos foi ovacionado em Israel e ele foi ovacionado no Egito, o anticristo será aceito pelo mundo inteiro. Por mais que gostemos da política liberal e conservadora e capitalista do presidente dos Estados Unidos, e gostamos, a igreja não tem um papa. Amém, irmãos? A igreja não tem um líder, a igreja não tem um ídolo, a igreja não tem uma nação aqui na terra. Nosso único Deus e Rei é o Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação não vem de homem algum. Portanto, se lá na frente descobrirmos que o nosso melhor amigo é o anticristo, isso não irá nos decepcionar, porque nós só confiamos em Jesus Cristo e em sua palavra. O mundo pode então nos chamar de extrema direita, mas nós não somos políticos. Porém, nós realmente somos conservadores. Nós somos tradicionais e, acima de tudo, nós somos bíblicos.
A nossa esperança não está nos homens, em governo algum. Nossa esperança não está na política, em política alguma. Nossa esperança não está sequer na religião. A nossa esperança se encontra apenas em Deus e em sua palavra. Eu, pessoalmente, vejo o atual presidente dos Estados Unidos como o rei Ciro da era moderna. Ciro era um homem pagão, ele não era salvo, mas ele foi um grande amigo da nação de Israel. Deus usou o rei Ciro para proteger a nação de Israel. Ele transferiu a sua embaixada para Jerusalém e reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Desde então, desde que o presidente americano fez isso, os judeus lhe conferiram o título de melhor amigo que Israel jamais teve. Ele recebeu esse título, melhor amigo que Israel jamais teve. E essa honra não é para qualquer um. Portanto, eu e você, nesta noite, não podemos negar que todos esses eventos apontam para o anticristo e não para Cristo. A internet, ela está repleta de especulações, dizendo que o atual presidente dos Estados Unidos, ou que o genro dele seja o anticristo, ou pelo menos, uma figura do anticristo. Eu não vejo problemas com isso, porque escatologia não é uma ciência exata. As pessoas têm direito à especulação, as pessoas têm direito de especular. Mas o importante para mim é que todos nós estejamos atentos aos sinais e nos preparemos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Aí não podemos vacilar. Até porque a igreja, ela não está aqui esperando pelo anticristo. Amém, irmãos? Quem espera pelo anticristo é Israel. Quem espera pelo anticristo é o mundo. A igreja nem sequer vai estar aqui para conhecê-lo. A nossa espera é por Jesus Cristo. Então, para mim, não faz diferença alguma quem ele venha a ser. Eu só sei que não podemos vacilar. Jesus disse em Mateus 24, versos 6 a 8: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios de dores. Durante a pandemia, durante as quarentenas, eu tentei ensinar para você o significado da expressão princípio de dores. E eu disse para vocês que a pandemia fazia parte do princípio de dores. E hoje eu tenho mais certeza ainda disso. Jesus mostrou aqui a ordem dos eventos e ele usou de propósito o princípio de dores. Esta expressão, que é a palavra grega odin. Odin. Odin literalmente quer dizer contrações na hora do parto. Todas as mães aqui, salvo talvez alguma exceção, todas tiveram contrações antes de dar à luz. Por que Jesus usou então a expressão contrações? Porque as contrações começam fraquinhas. As contrações começam devagar. As contrações começam leves. Elas são até muito controláveis no início. E elas são completamente suportáveis no início. Mas eis aqui a questão: uma vez que o processo de contrações começa, não tem mais volta. Uma vez que a mulher grávida começa com as contrações, não tem mais volta. Aí as dores vão aumentando, 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 até o parto acontecer. É um processo irreversível.
Com certeza, as contrações para o arrebatamento da igreja ou para o período da grande tribulação já começaram e não tem mais volta à igreja. Vocês entenderam? Pode ter mais eleições no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, esse processo de contrações não tem mais volta. Primeiro, começou com o ataque terrorista do 11 de setembro de 2001. 3, 4 anos depois, o tsunami de 2004, que matou em 20 minutos mais de 350 mil pessoas na Ásia. Em seguida, pandemias. A pandemia durou de 2020 até 2023, colocou o mundo de joelhos. O mundo, pela primeira vez, foi colocado debaixo de um governo mundial. Todas as nações tiveram que obedecer e seguir as regras sanitárias e políticas da ONU, da OMS, e todos os países deixaram de ser soberanos. A pandemia, meus amados, colocou o mundo de joelhos, obrigou quarentenas, distanciamento social, uso de máscara e a obrigatoriedade de receber uma substância química experimental dentro do nosso corpo. Aí veio o ataque terrorista do dia 7 de outubro de 2023. Guerras e mais rumores de guerra. Agora o tratado de paz assinado no dia 13 de outubro deste ano. Aí eu pergunto, igreja, o que mais está faltando para o arrebatamento da igreja ou para o surgimento do anticristo? Nada. O projeto arquitetônico já foi desenhado, protocolado. Só falta Deus acender a luz verde. Só falta Deus aprová-lo. E sabe como que Deus vai aprovar este projeto? Com arrebatamento. Amém, irmãos? Na hora que a igreja for retirada, o anticristo vai firmar, confirmar, finalizar este tratado. Diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, ao invés do medo, precisamos ter cada vez mais esperança e usar a nossa vida e o nosso tempo com mais sabedoria. Quantos aqui estão usando a sua vida e o seu tempo com sabedoria? As igrejas, você não acha, elas deveriam estar pegando fogo por Cristo? Não sabemos quanto tempo ainda temos nesta vida. Nossa decisão precisa então ser a mesma decisão do apóstolo Pedro. Pedro, sabendo que se aproximava o seu fim, ele escreveu: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É isso, eu e você precisamos a partir de hoje viver para fazermos a vontade de Deus. Sabe como que os Estados Unidos conseguiram a adesão do Hamas para aceitar o tratado de paz? Ninguém acreditava que o Hamas aceitaria render as suas armas, devolver os reféns. Mas um dos negociadores, e eu gosto dele, o nome dele é Steve Witkoff, ele se encontrou com o líder do Hamas, ele e o Jared Kushner. E o Steve disse para o líder do Hamas: eu soube que você perdeu um de seus filhos para a guerra com Israel. Eu também perdi um filho para os vícios das drogas. Então eu conheço a sua dor. Naquele instante, eles não eram mais inimigos, mas duas pessoas que podiam compartilhar da mesma dor. E foi assim que eles conseguiram a adesão do Hamas. Então, meus irmãos, quero terminar hoje à noite dizendo: Israel também precisa saber, o Hamas também precisa saber,
E o mundo inteiro também precisa saber que Deus também perdeu o seu filho para a guerra contra o pecado. Deus também conhece a dor de perder um filho. E Ele perdeu o seu filho para a guerra contra o pecado na cruz do Calvário. Por isso que nesta noite a paz só será possível quando o mundo inteiro, incluindo Israel, reconhecer o que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Salmo 2, verso 12 diz: beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Diante da iminência da volta de Cristo, diante da possibilidade de sermos arrebatados a qualquer momento, agora e nos próximos dias, venha beijar o Filho de Deus, venha receber o Filho de Deus, e venha viver pelo Filho de Deus. Vamos orar. Antes da oração, alguém em nosso meio que gostaria de dizer: Pastor Rômulo, se eu morresse hoje, eu não tenho certeza para onde eu iria, mas eu preciso muito ser salvo.